Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação: Professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Hoje é dia daquele podcast Pai Bola, rapidão, mas interessante, que vocês não desgrudam o olho da tela, os ouvidos do fone, né? Então eu tô aqui com minha fiel escudeira, Marcela Margato. Não sei se é encerrando um ciclo ou começando um ciclo da Belinha ali, né? Porque a gente sempre fala da Belinha no colo dela, desde quando ela estava com a barriga crescendo. Mas eu queria gravar esse podcast e eu sugeri a ideia, porque a Má fez a primeira prova dela com um pouco de força mesmo, né? Que a gente já periodizou bonitinho, que ela entregou a periodização e que a gente tem algumas histórias para contar, até que descobrimos até um bug do Training Peaks, né, Má? Foi boa, adorei. Então, e a Má voltou, né? Voltou para uma meia maratona, onde nós levamos mais de 40 alunos para fazer a maratona, a meia, os 10 e os 5K, né? O pai dela foi um dia especial, o Renato, o irmão, e assim, ela entregou para variar, é mais uma prova brilhante, mas assim, de passar pelo processo da gestação e quase que entregar a mesma performance, para a gente entender o que ela sentiu desse processo. Má, dá suas boas-vindas aí e dá um panorama geral para não tirar as perguntas que eu tenho de mente aqui, de como é que foi a sua volta, desde da preparação até a prova em si, de uma maneira geral, e depois eu vou esmiuçando. Maravilha. Bom, eu adoro vir falar sobre as minhas performances em prova. Tava com saudade de vir no podcast como atleta e não só como, tipo, Âncora. gestação. Tô voltando agora. Eu sinto o que que é estar treinando, estar num ciclo de preparação. A minha filha completou 11 meses ontem e domingo retrasado foi a minha primeira prova onde eu consegui fazer um ciclo, fazer realmente força e com uma cabeça mais tipo, de preparação para uma prova. Muitas pessoas, às vezes, na nossa cabeça, né, na minha cabeça, acostumada a treinar para o meio Iron, para o Olímpico, o volume de treino, e você fala, poxa, é apenas uma meia maratona. Não é. Para muitas pessoas ainda é uma meia maratona uma distância difícil. E assim, é muito relativo. Eu quero fazer 5 quilômetros forte, eu quero correr 21. Então, o meu amadurecimento como atleta me trouxe isso. Mas foi a primeira, assim, prova onde eu cheguei com a Start Move e falei, olha, minha filha já nasceu, já voltei para os treinos, eu quero ter uma performance melhor do que só ir lá e fazer a prova, porque 21 eu fiz com quase 4 meses pós-gestação. Então, entrega, eu já tinha já tenho um histórico de atleta, então eu voltei muito rápido. Então, para quem não me conhece, antes da minha filha nascer, eu já havia feito cinco, eu fiz 5 meio Irons, 4, acho que foi isso, não, 4 ou 5, Acho que quatro, né? né? 4. Até me perdi agora. Já fiz uma maratona em 2022, enfim. Engravidei, me mantive saudável, me mantive treinando, né, nadando, pedalando no rolo. Minha filha nasceu, graças a Deus eu consegui ir para o parto natural. 15 dias depois eu já corri 3 quilômetros, enfim. Mas acho que eu consegui dar uma introduzida nesse assunto e agora vamos para as perguntas. Não, perfeito. Então, assim, é isso mesmo. Então, a Má performou, mas olha como quem faz tudo certinho desde antes, né? Então, assim, tudo isso aconteceu porque ela é uma atleta Caxias desde antes de pensar em engravidar. Então, o retorno é tudo mais fácil, né? E a gente se parece muito, eu vejo muitas vezes a Marcela em mim como pessoa, como ser humano, como atleta. Até falei para ela desacelerar um pouco, porque ela tá nossa, ela não para, né? Mas assim, é perfeccionista. Então é isso, né, Mai? Então você deu um panorama que você já vinha com essa história. Depois você fez a primeira meia maratona com 3 meses, acho, depois, mas numa coisa bem light de completar, não é? E como o povo aqui quer Sim. saber, quanto que você entregou de pace médio naquela que você fez curtindo? Ó, na verdade, né, com quase 4 meses, eu fiz um treino que deu 20 quilômetros. Esse treino, eu fiz um pace médio de 5,50. Isso aí. Então, foi um treino. E aí, 20 dias depois, eu fiz a ultramaratona de revezamento Bertioga Maresias, onde eu corri 23. Eu corri 23 quilômetros, lembrando que o solo é areia, terra, pista, serra. Então, com 4 meses e meio aí de gestação numa prova, curtindo, mas assim, já me desafiando,
esses 23 quilômetros eu fiz para 5:29. Então, eu já consegui em um mês aí tirar isso. E logo após isso, com 5 meses e meio, no final do ano, eu fiz a minha primeira prova, minha meia maratona de rua mesmo, que foi aqui em Piracicaba. Eu fiz por um pace de 5:18. E eu fiz Ó, força, assim. E Mas é eu não muito consegui te fazer perfeito, sabe? Porque minha isso. filha era pequenininha, acordava muito de madrugada, não conseguia encaixar todos os treinos. E para quem acompanha a gente aqui, todos os podcasts, com tantos nomes que passaram aqui, é da área ou está fazendo a pós-graduação em Endurance do Instituto Valorize, já consegue ver a progressão, né, Mar? E assim, só olhando os números secos, porque assim, por mais que a gente fala, é que assim, a gente não tinha um compromisso, né? Mas do jeito que a gente é, a hora que soa a corneta lá, eu tenho certeza que você não deu nota 4 para nenhuma das maratonas, dessas provas, certo? Então as Não dá notas pouco. foram todas equalizadas, não foram, Mar? A primeira só em Bertioga que eu fiz, que era assim, era um peito muito cheio, né? Amamentando, a preocupação na minha filha, que ela era exclusivamente leite, eu ia estar numa prova muito tempo longe dela. Então, essa eu não fiz assim, eu dei uma nota 6, 7, fui mais conservadora, mas em dezembro, ela já estava com 6 meses, eu já dei uma notinha 8 lá, porque eu fui para fazer força, apesar de não ter feito um ciclo, mas a evolução ela é muito visível, né? Exatamente, até em formas de número também. E aí, para a gente chegar nessa daqui, para contar a história dessa rapidinho, aí qual foi a sua melhor corrida nos meios de meia maratona, nos meio Ironman que você fez do quarto? Foi a do Rio? Foi a do Rio. A do Fiz Rio eu fiz um pace de 4:48. quatro e quarenta e É, oito, né? Ó, quatro e quarenta e oito. então assim, a gente consegue ver que ela está em vias de voltar para a performance dela mesmo, né? Até porque a gente fez um ciclo, poliu, mas não foi uma prova que a gente ficou pensando, a gente está pensando na sua volta, né? Então fez o polimento, tudo. E essa aqui, foi engraçado, porque deu 4,51, é isso, amiga? 4:51 de média, é de pace médio. Tá 4,50. quase, tá beliscando. Isso. E aí tem algumas. Que é para a gente casar com o conteúdo que a gente discute aqui, Mário, eu queria que você falasse aquilo que a gente tanto fala quando entrevista os grandes nomes, quando bate um papo técnico que você já está saindo formado aqui do Resistência Podcast, porque foi 4,51 para 4,46 que você falou que fez lá, 4,48. 4:48. 4,48, só que o Rio é uma prova extremamente plana e São Paulo é uma prova bem difícil com subidas e descidas, não é isso, Mar? Exatamente, é. Foi uma prova que exigiu, assim, vamos falar na prova de endurance, pela experiência que eu já tenho de, poxa, eu preciso aguentar mais de uma hora fazendo força. Então a gente não pode sair queimando a largada. Eu tenho que ter um. Então a minha estratégia foi sair para um ritmo mais forte, mas não um forte mais que eu também aguento, mas um forte para deixa eu ver o estado de prontidão que eu tô hoje, se eu vou aguentar, né? Então, isso ela é a experiência de prova. Então, eu saí para esse ritmo. Eu saí acho que numa bateria que achei bem cheio, então assim, eu já saí para um ritmo forte, onde a multidão me atrapalhou um pouco. Então você vê os 2, 3 primeiros quilômetros, era muito desviando, era muita gente que me atrapalhava a performar. Mas depois que o flow foi seguindo, foi ficando mais limpa a rua de atletas, eu corri junto com o meu irmão. Meu irmão fez a maratona, né? A gente correu até o 14 juntos. A gente olhava o relógio, a gente conseguiu seguir aí do quarto quilômetro até os 14 num pace em média de 4:30, 4:35, a gente estava correndo fácil para isso, né? O corpo estava fluindo. Só que assim, até os 15, a Maratona de São Paulo, ela tem subidas e descidas, mas nada do que eu tô acostumada a treinar na minha cidade já. Né? Quando a gente vai fazer um longuinho de final de semana para a rua, a gente nunca vai para um percurso 100% plano. Tem subida, tem descida. Então, assim, não estava fugindo muito disso. E eu falo que a prova ela começou mesmo a partir dos 15, 18, onde entrou no túnel, desceu, desceu, desceu. Eu falei, poxa, a conta vai chegar, a gente vai ter que subir. E aí é a estratégia de você também calcular, poxa, falta uns 5 quilômetros para terminar a minha meia. Eu consigo correr forte? Consigo, mas vai ter subida, a conta vai chegar. Então, a estratégia foi entender a minha percepção de esforço. Eu deixei um pouco o pace médio de lado, tirei o relógio de lado depois que acabou.
o percurso mais tranquilo e eu fui pela minha percepção de esforço, quanto que eu aguento manter entre descidas e subidas. E foi isso que eu segui. E aí, a hora que eu. O que aconteceu que o Sandro falou que o TrainPix bugou? Porque o TrainPix puxou o meu limiar de antes de engravidar. Então ele me deu uma prova, a gente fez uma estratégia de prova baseada naquele limiar. Daí eu falei, poxa, era 1:40. Fiquei super feliz. Falei, o pessoal da Start Move quer mesmo que eu rale nessa prova. E eu cravei nisso. Eu falei, eu vou entregar 1:40. E até os 14, pelo tempo que tava dando, eu ia entregar 1:39, 1:40. Eu tava fazendo a média na cabeça. Falei, meu, eu vou entregar cravado. Mas aí veio as subidas, veio a dificuldade da prova, que não é fácil, a gente já tá com um volume alto aí. E aí eu falei, eu vou tirar um pouco o relógio de lado, o pace de lado, eu vou pela minha percepção de esforço. Eu cruzei os 21,1 com 1:42, né? Daí eu corri, meu relógio deu 21,5, acabei acabando o treino o 1:44 total. Acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Mas eu fiquei super feliz pela minha entrega. E cravou certinho, Sam, com a Ótimo, estratégia de Mar. prova. E para quem aqui já passamos também episódios discutindo o Training Peaks, quem quer se aprofundar nessa ferramenta, que é a maior plataforma de treinos online do mundo, que é a Start Move, tem o prazer de trabalhar há tanto tempo, e para explicar para a Mai e para os ouvintes melhor, o que acontece? Nós da Start Move, a gente faz uma coisa tão individualizada e personalizada que os atletas amadores, que são diferentes dos atletas profissionais, até pela entrega num teste máximo, que na maioria das vezes, e eu me incluo nesse rolê assim, ó. Então, o máximo do atleta amador não é o máximo do atleta profissional que ele dá a vida ali, né? Então, a gente, por essa experiência que a gente tem, a gente tem um limiar, né, para treino e um limiar para prova. Então, na verdade, não era um limiar de antes de você engravidar, era o limiar para treino que você estava, porque para treino a gente erra um pouquinho para mais. E para prova, a gente usa a forma do Herbert Simões, que já passou por aqui, que é um protocolo usado até pelos quenianos, que aí quando o atleta vai competir, isso aumenta o trabalho da assessoria, mas aumenta a excelência. Então a gente pega nas vésperas da prova e todos os atletas que vão conferir, a gente reinsere o limiar dele, né? E como a Marcela é uma atleta muito Caxias, a estratégia de prova lá já estava um tempo lá. Então, quando a gente descobriu que quando a gente muda o seu limiar e não exclui a estratégia, na média, o pace não muda da estratégia, mas ele muda no que fala. Então, eu não estava entendendo. Eu e a Marcela, a gente fez 1.000 testes e descobriu que depois você tem que excluir e reinserir o treino, porque ela competiu com o limiar de treino e não com o limiar de prova. E o Training Peaks muda parcialmente isso. Ela olhou na average, que dava 4:46, se eu não me engano, a média, mas 4:40 era o teto, né? E assim, com o limiar da prova, dava 5:01. Então, quer dizer, se ela entregasse 5:01, ela ia entregar sobrando, né? Que era a estratégia Aham. moderada. Ainda bem E isso foi, Deus é perfeito. Aí ela entregou quase que justo e a gente descobriu que quando você vai montar essa estratégia para o aluno, você tem que excluir e pôr de novo, porque senão a métrica fica da antiga. Mas, muito legal. E agora fala pra gente como foi a sensação, porque eu acho que tudo isso, né, essa excelência também foi um dia especial para vocês, porque você falou que o seu irmão foi seu pacer até o quilômetro 14, 15, mas eu acho que para você foi muito especial. Para mim foi, porque a família Margato que mora no meu coração, né? E Guziloto estava em peso lá, né? Fala aí quem correu, fala a ah, surpresa pro pessoal aí, como é que foi essa experiência? ó, antes disso, eu só quero até falar que eu aprendi muito isso com a Marcela, sabe? De ouvir, assim, relatos da Marcela e de feedbacks antes de provas, assim, que a Má me trazia, de a gente não focar no... Se concentrar, entregar nosso melhor. Você sempre falou isso, não focar muito no problema. Eu enfrentei um desafio gigante nessa prova, porque foi a primeira vez que eu dormi longe da minha filha e eu amamento ainda.
E eu, por inexperiência, não levei bombinha nem nada, e o meu peito na madrugada inchou muito. Então, eu acordei 2 horas da manhã com o peito muito inchado, com calafrio, como se fosse uma febril, né? Um início de mastite, e eu não conseguia nem relar no peito. Então, eu corri os 21 lidando, assim, emocionalmente com a dor, porque cada impacto eu sentia pontada na costa, fisgar, dor, o peito muito cheio, assim. Eu acho que mas isso assim veio muito assim de tudo que vocês trazem. Eu falo da Marcela, que a Má me acompanhou muito nos ciclos de meio Iron, e ela sempre falava, ó, desafios vão vir, vai furar pneu, vai acabar água, vai cair gel, e você vai ter que achar aí meios de contornar e seguir a prova, né? Então, sim, essa experiência me trouxe essa prova. Falei, se eu ficar focada no problema na dor, eu vou esquecer das minhas metas. Então, assim, eu acho que é importante. Eu treinei para isso, eu ralei para isso, eu tô aqui agora, eu não vou deixar essa dorzinha acabar com o meu mental e falar assim, ah, quer saber? Depois eu tenho uma desculpa para dar lá, então não entreguei tão bem a prova que eu tava com dor. Então, eu tentei contornar isso e deu certo, né? Doeu depois, sofreu, mas enfim. Mas voltando para o que você falou, foi uma prova especial porque a gente correu meu pai. Meu pai tem aí 63 anos. Ele já fez 2 maratonas, foi a sexta meia maratona, mas ele estava há 10 anos parado na corrida. Então, assim, a cabeça às vezes fala que você vai conseguir, mas a realidade é outra, né? Então, ele começou a correr sozinho por ver eu e o Renato treinando várias provas, enfim, ele não vou voltar a correr e fazia um ano que ele ia nos treinos e voltava e não evoluía. Falei, ó, você quer evoluir, você quer correr uma meia maratona de novo, você tem que ir para uma assessoria, você tem que ter um plano, você tem que ter alguém te olhando. Eu falei, poxa, foi aí que ele caiu no colo aí do Sandro e da Marcela, de toda a equipe da Start Move. E em 3 meses aí que ele meio que parado, voltou a correr, conseguiu completar sua meia maratona. Então, assim, era muito gostoso lembrar. A gente estava fazendo força sofrendo. Eu falei, assim como eu tô fazendo força aqui, o meu pai também tá com mais de 60 anos completando esse desafio. O meu marido, né, que foi para os 42, ele falou assim, quando eu falei, você vai querer correr a Maratona Internacional de São Paulo? Vou fazer 21, né? Ele, vamos comigo. Daí ele até brincou. Eu não saio de Piracicaba para correr menos que 21, Marcelo. Se for para fazer isso, eu treino aqui todo final de semana. Eu vou para os 42. Enfim, ele vai no jeitão dele, na cabeça dele, sofrendo. Ele não tá nem aí com pace ou não. Ele quer completar e entregar a prova. Esse é o perfil do Renato. E meu irmão, que sempre treinou com a gente, né? Ele também é, participava da equipe da Start Move, das provas de meio Iron, dos triatlons. Só que há 2 anos atrás a mulher dele engravidou e aí ficou um pouquinho corrida a rotina dele, não foi tão intenso como eu que já voltei a treinar. Então ele meio que largou isso. Só que o lastro de atleta sempre teve nele. Então ele fez 3 treinos, Sandro, para essa maratona. Ele falou assim: não, sempre treinei, nunca parei de ficar quieto. Ele sempre fez a corrida por conta. Ele falou que ele fez 3 longuinhos, um de 15, um de 23 e um de 30. Falou: tô pronto para a prova. E entregou aí a prova para um pace médio. Ele entregou a prova para 3:26, 3 horas e 26 minutos. Fantástico. Então, a gente foi até os 14 junto, nos 14 e 15, né, os 21 virava e o 42 continuava. Daí ele falou assim: vai, Marcelinho, agora você tá com o pau. Eu falei: que tá com o pau? Eu tô quase morrendo. Mas, não, foi sensacional. E ele cruzou a linha de chegada com a filhinha, né? Também foi emocionante Eu também. sou a filhinha dele. Então, eu falo que esse exemplo que a gente traz também para os nossos filhos, eu acho que não é só cruzar a linha com o filho no colo, né? Mas é o exemplo, arrasta, porque um atleta hoje, um amador, ele traz a disciplina, ele traz o cuidar da saúde, e o quanto o esporte também pode envolver a família de uma maneira feliz. Eu falo sempre no Instagram, que, né, as pessoas falam, ai, meu marido reclama que eu não corro, que eu não sou parceiro dele, que eu não tô com ele. Porque você não precisa gostar de corrida, mas esteja lá numa prova especial para ele na linha de chegada, que isso vai ser importante para ele, o apoio, né? Então, a família tá junto apoiando e ainda mais a minha correndo comigo, eu só tinha que agradecer a Deus por tudo isso. Perfeito, Mar. E É. trazendo um pouco de ciência aqui ao que você está falando, além dessa parte social, afetivo e que o Ricardo Brent já passou aqui, falar o quanto influencia o mental, o psicológico, jogar para frente, trazendo um pouco das mudanças plásticas, então, assim, que acontece dentro do corpo. Então, se você se exercita,
e você nesse processo você muda seu corpo e você vai, a hora que você passa o gene para o seu filho, hoje já é comprovado que você consegue passar um gene diferente para ele ter mais aptidão ao esporte ou menor aptidão a engordar, a ter uma vida mais saudável. Você consegue mudar o seu perfil e passar um perfil de saúde para o seu filho. E a gente brinca, né? Que eu já assinei o contrato com a Belinha, porque imagina essa família aí, o que vem, né, Mar? Então tem tudo isso também. O que a gente faz não É, é só no emocional, geneticamente a gente consegue passar uma coisa melhor para os nossos filhos, né? e isso é muito visível, Sam, porque o Tubarão, meu nutricionista, ele sempre falou isso, falou assim, ó, o gen que você e o Renato, né, antes de vocês engravidarem, já carregavam um gen. E aí vocês juntaram o de vocês, do esporte, da alimentação. Então essa criança ela já vai ter essa epigenética aí, né, carregando. E aí e você como mãe na gestação se manteve ativa, todo o hormônio que você produz nos seus treinos na gestação, tudo que você carrega na alimentação, tudo isso vai contribuir com a epigenética. Não vou entrar em detalhes, mas ele falava muito isso, contribuir com a sua filha. Eu tenho certeza que a sua filha vai ser uma criança diferenciada. Sempre me falou isso, né? E assim, a gente seguia o baile, é o meu estilo de vida. E hoje a pediatra da Bela fala, a Bela tem, o desenvolvimento dela é muito avançado comparado a outras crianças que frequentam aqui, né? A questão de coordenação, de desenvolvimento, de alimentação, eu nunca tive problema nenhum. Desde a primeira vez que eu ofereci comida para essa menina, ela come, se alimenta bem, a saúde nunca ficou doente, assim, de me dar trabalho. Ela fica doente, eu resolvo com lavagem nasal. Acabou, eu nunca dei remédio para minha filha, assim, sabe? Então, assim, vale a pena investir num esporte. Eu acho que a corrida hoje, para a gente encerrar aqui, que a gente está no nosso bate-papo rápido, para quem está nos ouvindo, eu acho que a corrida ela vem crescendo muito porque as pessoas estão enxergando isso, ela transforma a qualidade de vida. Ela traz rotina, ela traz disciplina. Se você vai correndo, você quer melhorar, você tem que melhorar a alimentação, tem que melhorar seu sono, tem que melhorar os seus hábitos. E quando você tem esse resultado, você traz para casa e você é o exemplo em casa. Daí você arrasta pai, mãe, filho, filha, marido, esposa. E eu falo, quer performar na corrida? Performar, não falo de pace. Mas assim, poxa, eu quero correr 5, quero correr 10, quero me arriscar para uma meia maratona, para uma maratona. Tem alguém que saiba construir isso com você, uma assessoria. Eu falo, vocês da Start Move me ensinaram muito fora pace, porque antes eu gostava de postar os meus treinos no Instagram, fiz treino forte, treino forte. Eu aprendi com o Sandro que treino forte não é treino bom. Treino bom é quando você respeita o que o seu coach colocou lá no Training Peaks e entregou, porque é isso que vai te fazer um atleta melhor, mais resistente, sem lesão e vai curtir o processo. Acho que é Beleza, isso. Mar. Vocês entenderam, né? Porque eu sou tão fã dessa moça aqui e assim, é isso, né? Então, assim, agora eu falei inverso, né? Ela falou do emocional, eu falei do físico, agora ela falou do físico que passa, mas eu falo que tudo isso é porque vocês são boa e do bem, né? Então, assim, além disso, vocês merecem que a Belinha seja a nossa versão melhorada, assim como o Bernardo, né? Meu filho. Mas para fechar aí, e o povo também querer saber, né? Qual a próxima etapa? O que vem primeiro? O irmão da Belinha? Ou vai vir o meio Iron? O que você tem programado aí pra gente? Continua, a proposta é até não acontecer se Kinder Ovo, se aconteceu, ou se não é Kinder Ovo, a rotina de treino se intensifica. Para essa prova, você também não abandonou o nada e o pedala, né? Você só priorizou a corrida um pouco. Fala um pouco pra gente para fechar esses 2 minutinhos que Bom, faltam. para fechar, e assim, o meu objetivo pós-gestação era voltar para o triatlon, tanto que eu consegui manter a rotina do nada pedala e corre até 5 meses da Bela. Só que depois dos 5 meses ela começou a se desenvolver, não parava tão quieta, quer atenção, e ela tá numa fase muito gostosa. Então, assim, eu deixei o triatlon, que é o que pulsa, as provas de triatlon pulsam meu coração. A corrida não é tão, assim, é gostoso, mas não é o que brilha aos meus olhos. Mas nesse momento que eu tô vivendo, eu priorizei estar mais com ela. Então, no final de semana, eu não quero treino, eu já trabalho muito, eu não quero treino longo, eu não quero me preocupar com isso, eu quero curtir ela. Então, nesse período, até o próximo filho, eu vou focar na corrida. E meu próximo filho eu pretendo ainda para esse ano. Então, meus próximos objetivos aí. Eu queria ter feito o meio Iron do Rio, mas as inscrições fizeram assim, ó, pá, pá, pum.
né? E foi muito rápido, eu não consegui nem pensar e discutir. Acabaram as inscrições. Então, meu próximo desafio é o treino luxo, que eu vou fazer os 30K da Roca em julho. E a maratona da SP City, que vai ser a minha segunda maratona no final de julho. E é onde eu dei como meta para o Sandro e para a Marcela. Falei assim, ó, eu fiz, a maratona que eu fiz 3h46, 3h44, 3 horas e 44, alguma coisa assim, preciso puxar, não lembro, em 2022. E eu fiz sem fazer ciclo nenhum, eu fui no escuro, sem assessoria, sem nada. Cheguei sobrando, então a minha meta, pelo menos, é performar nessa maratona, entregar abaixo de 3h40, e eu tenho certeza que eu vou fazer isso. E depois disso eu vou focar aí no segundo filho pro irmãozinho da Bela. E aí, esses os meus planos para esse ano. Perfeito, porque a gente sabe que os nossos planos para sempre, o esporte está no nosso DNA e a gente nunca vai deixar de se cuidar até pelo equilíbrio da nossa vida, né, Mar? Queria te E, agradecer, lindeza. Deixa o seu recado final aí, o pessoal que te segue também, que você tem rede social bem ativa e você ajuda o pessoal não só com esporte, com muita coisa, no âmbito pessoal e no âmbito profissional, a Sete que cuida do nosso marketing, do nosso operacional todo também. Fala os contatos e um beijo para você, obrigado. bom, quem quiser me acompanhar no dia a dia, meu Instagram é Mamargato. Me acompanhem lá que vocês vão saber um pouquinho de toda a minha vida, dessa correria que eu gosto, que eu não consigo ficar sem. E a mensagem que eu deixo que se tiverem mães me ouvindo, independente se seu filho tem meses ou anos, mãe bem é igual filho bem. Mulher feliz, igual marido feliz. Então, às vezes a gente prioriza tanto o filho, a rotina do trabalho e tudo, a gente esquece de ter o autocuidado, de cuidar de nós, né? Então, esse autocuidado, olhar um pouco para nós, ter um tempo para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde, da nossa autoestima, muda a maneira como a gente cuida da nossa família. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Cuidar da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. A gente se torna uma mulher forte para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente, né? Isso é um dos princípios que eu carrego comigo. Sam, muito obrigado por tudo. Eu só entreguei essa prova maravilhosa, que eu estou muito feliz desses 4h51 aí que eu entreguei, por vocês estarem comigo e acreditarem em mim como uma atleta amadora. Valeu, Mazinha. E vamos para mais, porque se fizesse a maratona, você já ia bater o seu recorde. Você vai ver lá que bom que vai ser. Beijo, querida. É, Sou seu fã. Tchau. eu também. Tchau, tchau. Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.